Se vocês desejam estar conhecendo a nova versão do Ubuntu, a versão 25.04, sem precisar alterar as configurações do seu computador, neste vídeo eu apresento a vocês como utilizar o sistema de virtualização. Ou seja, nós vamos estar criando uma máquina virtual através do VirtualBox para que vocês conheçam o novo sistema operacional Ubuntu sem precisar alterar as configurações do seu computador. Nós vamos estar criando uma máquina virtual e instalando o Ubuntu nesta máquina. Desta maneira vocês vão conseguir conhecer todas as funcionalidades do Ubuntu como se estivesse instalado no seu PC real. Gostou dessa dica? Deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal e vamos colocar na prática. Vamos acessar aqui o VirtualBox. Clicamos em novo. Vamos definir aqui em nome, um nome para a nossa máquina virtual. Vou digitar aqui Ubuntu 25.04, 64 bits. Em pasta, vocês podem deixar aqui o caminho como padrão ou definirem um local específico. Eu defini aqui um caminho específico, mas vocês podem deixar como padrão. Em imagem ISO, vamos selecionar o nosso arquivo ISO que a gente fez download. Clicamos nessa setinha, vai abrir um menu de opções e vamos clicar em outro. Clicamos na pasta Downloads, selecionamos o arquivo ISO do Ubuntu, a versão 25.04. Selecionou, é só clicar em abrir. Automaticamente em tipo, subtipo e versão ele já vai selecionar aqui o Linux, Ubuntu e Ubuntu 64 bits. Instalação desassistida, vou marcar essa opção, pular instalação desassistida, porque senão ele vai iniciar aqui uma instalação automática, então a gente deixa desativada essa opção instalação desassistida. Em hardware, clicamos aqui, em memória base vai ser o quanto você vai separar da sua máquina real de memória RAM. Eu vou deixar aqui próximo a 50%. Nunca ultrapasse essa barrinha verde, porque senão vai travar a sua máquina real e a sua máquina virtual. Processadores eu vou fazer o mesmo. Eu vou deixar aqui em CPUs virtuais, 4 CPUs virtuais, deixando também em 50% aqui. Disco rígido. Em disco rígido ele já escolhe aqui 25 GB. Eu vou ajustar aqui. Vocês podem também ajustar, clicando e arrastando. Eu vou deixar aqui próximo a 60 GB aqui, já é o suficiente para a gente testar aqui o Ubuntu. Depois disso, vamos clicar em finalizar. Antes de a gente iniciar aqui o Ubuntu, vamos vir até configurações, depois display. Em memória de vídeo, vamos deixar aqui em 128 MB e damos um OK. Deixem selecionada a máquina virtual que acabamos de criar e vamos clicar em iniciar. Então eu inicio aqui o VirtualBox. Temos duas opções de instalações, a terceira para testar a memória. Vamos escolher a segunda opção para iniciar a instalação no modo gráfico. Vamos dar um Enter. Então abre aqui o assistente de instalação do Ubuntu automaticamente. Bem-vindo ao Ubuntu. Vamos escolher o nosso idioma. Vocês escolhem o idioma de vocês. Eu vou escolher aqui Português Brasil. Clica para selecionar e próximo. Acessibilidade para o Ubuntu. Você já pode realizar as configurações de acessibilidade ou posteriormente. Vou clicar em próximo. O layout do teclado, eu vou escolher aqui Português Brasil e na sequência próximo. A conexão, eu vou utilizar aqui o padrão, usar conexão via cabo. Próximo. O que você deseja fazer com o Ubuntu? Instalar o Ubuntu, experimentar o Ubuntu. Aqui é para quem deseja experimentar o Ubuntu sem precisar fazer qualquer alteração em seu computador. Muito conhecido como modo live. Eu vou escolher a primeira opção, pois eu vou instalar na minha máquina virtual. Vou clicar em próximo. Instalação interativa, instalação automática, eu vou deixar a primeira opção marcada e na sequência próxima. Instalação padrão ou instalação completa. Eu vou escolher completa, pois ele vai instalar offline ferramenta de escritório, utilitário, navegador da web e jogos. Na sequência próximo. Vou marcar essas duas opções. Ele vai instalar drive de terceiro para Wi-Fi e placas gráficas. E a segunda ele vai baixar e instalar suporte para formatos de mídia adicionais. Deixa as duas opções marcadas e próximo. Apagar o disco e instalar o Ubuntu. Essa aqui é a maneira mais simples para você realizar a instalação. Mas eu vou mostrar a vocês como é feito aqui um particionamento manual. Pois fique tranquilo que eu vou explicar de uma maneira bem simples que vai dar para todo mundo entender. Vamos marcar porque a gente vai fazer aqui uma formatação avançada, mas é bem simples de ser feito. Deixa marcado, particionamento manual, próximo.
Se ele não criar uma tabela de partição, vocês vão clicar aqui, nova tabela de partição. Ele já criou aqui automaticamente. Se isso não acontecer, você clica aqui, nova tabela de partição. Aí ele vai criar essa tabela e vai aparecer essa estrutura aqui. Dispositivo SDA, espaço livre e o tamanho do disco. Vou selecionar aqui o espaço livre para a gente começar criando as partições. Primeiro vamos criar a partição swap, clicamos no sinalzinho de mais. Eu vou escolher aqui para a partição swap em torno de 4 GB. Vou digitar aqui 4.000 MB. Utilizar como? Vou deixar aqui em swap. Feito isso, vamos dar um OK. Agora vamos selecionar novamente o espaço livre. Dessa vez vamos criar aqui uma partição de inicialização. Selecionamos o espaço livre, clicamos no sinalzinho de mais e vamos separar aqui para essa partição 800 MB. Vou deixar em ext4. Aqui eu vou botar /boot /EFI. Exatamente como está aqui, e vou dar um OK. Vamos criar agora a partição /home. Essa partição vai ser onde vai ser instalado o nosso perfil, nosso usuário, onde fica todas as pastas de usuário do Ubuntu. Por exemplo, aqui no Windows nós temos aqui a pasta usuário e dentro dessa pasta usuário nós temos aqui a pasta documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos. É isso que a gente vai fazer, a gente vai criar uma estrutura para que fique exatamente assim. Então a gente seleciona aqui o espaço livre e vamos clicar aqui no sinalzinho de mais. Essa partição ela vai ser reservada para armazenamento de arquivos pessoais. Eu vou deixar 50% para a minha partição /home, para salvar os meus arquivos pessoais, fotos, vídeo, música, documentos, e o restante vai ficar para partição do sistema, onde vão ser instalados aplicativos, instalação de pacote, programas, ferramentas. Então vou deixar aqui 30 GB. 30 GB. Vou apagar aqui, deixar aqui 30 GB aproximado. A partição eu vou escolher aqui BTRFS, é uma partição nova, e o ponto de montagem vai ser /home. Vou dar um OK. Agora vamos escolher aqui a partição do sistema, a partição raiz. Selecionamos novamente o espaço livre e vamos vir no mais em. Agora eu vou deixar aqui o tamanho total, utilizado como, vou deixar também BTRFS, e o ponto de montagem vai ser apenas barra. Essa partição é a partição raiz, é onde de fato o sistema operacional vai ser instalado. Damos um OK para confirmar e pronto. Então ele criou essa estrutura aqui bem simples. Para a gente seguir com a instalação, a gente seleciona aqui a partição barra. Sobrou aqui em torno de 29 GB. De vocês vai depender aí da configuração que vocês escolheram. Basta você escolher aqui a partição com ponto de montagem apenas barra. Selecionou, clicamos em próximo. Chegou o momento para a gente definir um nome para esta conta. Vou digitar aqui AG. Ele cria aqui o nome do computador, vocês podem modificar ou deixar como padrão. E o nome de usuário vai ser AG mesmo. Você escolhe aí o nome de preferência de vocês. É necessário vocês criarem uma senha. Eu vou digitar aqui uma senha simples. Vou repetir essa senha. Anotem essa senha em um papel, pois vocês vão precisar dela lá na frente, para você logar no seu computador, ou quando vocês forem utilizar o terminal, ou quando vocês forem, por exemplo, realizar atualizações do sistema, instalar algum aplicativo, ferramentas, programas, ele vai solicitar essa senha. Essa senha aqui vai ser a senha root. Solicitar a minha senha para entrar, eu vou desmarcar essa opção. Se eu deixar marcado, toda vez que iniciar o Ubuntu, ele vai pedir para que eu digite a senha. Se eu deixar desmarcado, ele vai iniciar e vai direto para a área de trabalho. Usar o Active Directory, se você marcar essa opção, ele vai te dar a opção para você ingressar esta máquina em um controlador de domínio, para fazer parte de um domínio. Eu não vou ingressar esta máquina em um domínio, então vou deixar desmarcado. Na sequência próximo, uso horário eu vou deixar como padrão e próximo. Ele vai fazer um resumo do que vai ser feito aqui, as partições que foram criadas, partição swap, boot /EFI, partição /home e a partição raiz. Eu vou clicar em instalar
ele vai começar aqui então a instalação. Rápido, gratuito e cheio de novos recursos. Você pode clicar aqui para ir passando, para vocês ir conhecendo as novidades dessa versão 25.04 do Ubuntu. E aí vocês podem navegar aqui para ir e voltar. Todo o procedimento daqui adiante ele é automático. Eu vou dar um corte nessa etapa, finalizando eu volto com vocês. Beleza, pessoal, acabou de finalizar aqui a instalação concluída. Vamos clicar para reiniciar agora. Então é iniciado aqui o Ubuntu pela primeira vez. Ele pede para que você pressione Enter para remover a mídia de instalação. Vamos dar um Enter para prosseguir. E o Ubuntu acaba de iniciar aqui pela primeira vez. Bem-vindo ao Ubuntu 25.04. Vamos clicar em próximo. Ajude a melhorar o Ubuntu. Fique à vontade para marcar a opção que vocês desejam. Na sequência, vamos clicar em próximo. Comece com mais aplicações. Nós temos aqui o ícone central de aplicações. Você pode acessar clicando aqui. Ou posteriormente você também pode acessar na barra Dock, Centro de Aplicações. Vamos clicar em concluir. E o Ubuntu instalado com sucesso. Aparece aqui atualizações já disponível para download e instalação. Instalar ou lembrar mais tarde. Eu vou clicar aqui em instalar agora. Vou minimizar. Vamos ajustar a resolução de tela para a gente deixar o Ubuntu em tela cheia aqui no VirtualBox. Botão direito do mouse em qualquer área vazia da área de trabalho. Configurações de exibição. Por padrão ele escolhe aqui a resolução. E a gente vai ajustar e deixar a resolução do nosso computador, do nosso PC real. Botão direito do mouse em qualquer área vazia, se você estiver no Windows 10 ou no Windows 11. Vamos vir até configurações de exibição. Aqui vocês vão colocar a resolução que está aparecendo aí para vocês. Resolução de tela, no meu exemplo, 1920 por 1080. Eu vou colocar esta resolução lá no Ubuntu. Fechamos aqui e vou procurar por ela aqui. 1920 por 1080. Clico para selecionar e dou um aplicar. Manter as alterações e pronto, ele vai ficar em tela cheia. Podemos fechar aqui. Visualizar, modo tela cheia. Ele vai ficar em tela cheia. Então o Ubuntu instalado com sucesso, ele já está fazendo aqui as atualizações. Na verdade ele já completou, vamos dar um OK. Para vocês visualizar a versão que está instalada, vamos clicar em mostrar aplicativos. Vamos procurar por configurações. Clicamos aqui. Em configurações vamos procurar por sistema, sobre, e ele vai exibir a versão que está instalada no momento, Ubuntu 25.04. Ele vai exibir informações sobre o processador, a memória que foi separada, a capacidade total em disco e detalhes do sistema. Você vai ter aqui informações, por exemplo, da versão do kernel, Linux 6.14.0-15. Para você conhecer aqui os novos papéis de parede desta versão, vamos clicar com o botão direito do mouse em qualquer área vazia da área de trabalho, alterar plano de fundo. Aqui vocês vão estar conhecendo aqui os novos papéis de parede aqui desta versão do Ubuntu, a versão 25.04. Aí vocês podem ir clicando e testando e conhecendo. Tá vendo? Então tem diversos papéis de parede aqui, muito da hora. Aqui nesta mesma tela você já pode realizar as configurações de aparência. Por exemplo, se vai ser um tema claro ou escuro. Eu vou escolher escuro. Aplicou escuro, ele vai mudar aqui o tema para escuro. Todo o sistema operacional vai ficar com o tema escuro. Você também tem como escolher aqui o realce, fazer o realce aqui dos ícones, da pasta pessoal, em arquivos. Você pode acessar ela aqui, E quando você for fazendo os ajustes de realce, ele vai ajustando aqui, Por exemplo, eu escolhi um azul, a pasta ficou cinza e azul. Aí o botão verde, ele vai ajustando aqui automaticamente. Aí vocês podem fazer o ajuste de acordo com o gosto de vocês. Vou deixar este vermelho aqui, tem um lilás também que é muito da hora. Simples assim. Gostou desse vídeo? Deixe o joinha aí de vocês. Se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal!